A aposta foi dobrada e o que era fura-teto se tornou a jabuticaba da explosão fiscal. A PEC fura-teto já se transformou na PEC da jabuticaba da explosão fiscal. Antes, a lógica que desafiava a matemática das contas públicas era a seguinte: não tem dinheiro, pede-se autorização para o Congresso para se gastar mais. A consulta ao Congresso teve sempre dois motivos muito simples. Primeiro, que é democrático. E segundo, que é necessário para se evitar crime de responsabilidade do presidente da vez, que pode levá-lo a um processo de impeachment. E para sermos justos, nenhum governo está imune a ter de aumentar os gastos, dependendo da necessidade do momento, até para se evitar um mal maior. Rompe-se a linha da responsabilidade fiscal para atender a uma demanda, como na época da pandemia, uma demanda específica. Mas o rompimento da linha da austeridade precisa ser moderado, limitado e voltar rapidamente ao modelo de um governo sustentável nas suas contas. Recentemente, o governo federal recorreu a um aumento dos gastos na pandemia, como falamos, o mundo todo também fez exatamente a mesma coisa. E agora, com a inflação dos combustíveis que assolou o planeta, teve o aumento do Auxílio Brasil e também de outros benefícios sociais. A conta ficou pouco acima de 50 bilhões de reais. Foi negociada com o Congresso. Mas é importante dizer que, apesar disso tudo, dos gastos acima do orçamento, o governo atual, além de conseguir ajudar quem precisava, voltou à linha da responsabilidade fiscal rapidamente. Deve fechar 2022 com superávit fiscal e a relação dívida-PIB no mesmo patamar de antes da pandemia. Para o próximo ano, convencionou-se no segundo turno das eleições que quem fosse o vencedor deveria propor um gasto fora do teto de 70, 80 bilhões de reais no máximo para manter o Auxílio Brasil em R$600 e também R$150 a mais para cada criança até 6 anos de idade. Lula foi o vencedor declarado pelo TSE e a conta aumentou. A equipe de transição já extrapolou o acordado e fez uma proposta de 175 bilhões de reais para acomodar não apenas o Bolsa Família, mas as promessas de campanha, sem, no entanto, apresentar nenhuma proposta de redução do tamanho do Estado, dos gastos públicos, nada. Só gasto maior e nenhuma medida de eficiência administrativa. A conta ainda subiu para quase 200 bilhões de reais, 4 anos fora do teto. Ensaiou-se uma redução para 150 bilhões de reais e tudo parecia que, em algum momento, a responsabilidade voltaria à pauta. Mas justamente de quem se esperava uma moderação, a aposta foi dobrada e o que era fura-teto se tornou a jabuticaba da explosão fiscal. Eu vou explicar. O relator da PEC da transição no Senado, o senador Alexandre Silveira, sugeriu não furar o teto, mas ampliar o valor do teto de gastos. Entendeu? A PEC fura-teto agora é a PEC da ampliação do teto. O que era uma licença extraordinária para gastar mais acima do teto tornou-se em um teto de gasto mais elevado para acomodar todos os gastos e parecer que não se furou o teto. É mais ou menos aquela história. Não cabe naquela caderneta que você fazia as contas, coloca-se mais algumas folhas de papel e continua se gastando. A conta não fecha, sabemos disso. Mas tem muito mais do que isso. Diante do impacto fiscal até o momento, esse impacto fiscal agora já está calculado, para se ter uma ideia, sem contar os jabutis, aquele negócio que pode parecer ou fazer algo muito ruim ficar ainda pior, já está em 198 bilhões e 900 milhões de reais. Gasto extrateto é além do que o governo arrecada, nós todos sabemos disso. Aumento do teto, ou seja, do valor do teto de gastos, sem garantia de receita, é algo um pouco pior. Os dois são dívidas que o governo vai ter de buscar financiamento no mercado. Esse mesmo que o presidente eleito gosta de falar mal. E dívida, empréstimo, seja lá o nome que você preferir, precisa ser pago. E quem paga somos todos os brasileiros. Quai, seu app de vídeos curtos.